Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia, uma alegria nesta manhã, mais uma vez, estar com você com o nosso programa Propósito de Vida. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, a fé que vai maravilhar Jesus. A sua fé tem impressionado ao Pai? A sua fé tem impressionado Jesus? Quando você impressiona Jesus com a sua fé e com a sua obediência, Ele te impressiona com as bênçãos que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Acompanhe essa mensagem e você vai perceber quais são as maneiras de impressionar Jesus com a sua fé e Ele certamente vai agir na sua vida e de toda a sua família. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas, quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter ir contigo. Dize-me, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Irmãos, vários textos na Bíblia, várias passagens na Bíblia, nós ficamos impressionados, nós ficamos impactados com o que Jesus faz. Vários textos na Bíblia, eles nos deixam assim maravilhados com os milagres que Jesus faz. No entanto, esse texto, ele nos revela que quem se maravilhou foi Jesus. A Bíblia diz aqui que, no verso de número 9, Jesus se maravilhou com a fé daquele homem, né? E eu quero então compartilhar com você hoje, né, as atitudes que nós temos que ter perante Jesus e quais serão as atitudes que Jesus vai ter com relação à nossa vida. Eu quero dizer para você que a primeira lição que nós tiramos desse texto, qual é a reação de quem escuta falar de Jesus? Qual é a reação de quem escuta falar de Jesus? Na verdade, a reação de quem escuta falar de Jesus só podem ser duas. Ou a pessoa vai crer em Jesus e acreditar em tudo que está ouvindo e que estão falando de Jesus, ou a pessoa não vai crer em Jesus. São duas reações. Quando alguém diz, Jesus é Salvador, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode te libertar dessa situação, podem acontecer duas reações. A pessoa pode acreditar e vencer, ou pode não acreditar e ficar aprisionado àquela situação. Então, são duas as reações. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 34, que havia uma mulher com o fluxo de sangue há 12 anos. E essa mulher tinha em seu coração, se eu pelo menos conseguir tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. A
A Bíblia diz então que ela ouvia falar de Jesus, dos milagres, das maravilhas, e ela diz: eu preciso tocar, pelo menos tocar. Existe uma multidão, mas eu preciso pelo menos tocar. E a Bíblia diz então que ela consegue tocar nas vestes do Senhor. E ele diz: quem me tocou? De mim saiu virtude. E a Bíblia diz então que essa mulher se apresenta. E Jesus diz a ela: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A Bíblia diz ainda, irmãos, que essa foi a reação daquela mulher. Mas um versículo para frente, no verso de número 35 de Marcos, capítulo 5, a Bíblia diz então que os judeus o acompanhavam e alguns companheiros. E a Bíblia diz então que existia um homem de nome Jairo, que tinha sua filha enferma. E a Bíblia diz que esses homens disseram: não incomoda mais o mestre, a sua filha já está morta. Uns crendo muito, uma mulher com fluxo de sangue, e outros com pouca fé. A vida é assim, depende como você vai reagir quando alguém falar de Jesus para você. Talvez você está diariamente sendo bombardeado por palavras, por notícias, por questões e situações que tentam neutralizar a sua fé, que tentam minar a sua fé. Mas eu quero te dizer, nesta ocasião, creia que o Senhor Jesus é poderoso. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Creia, não deixe nada e nem ninguém amolecer sua fé, esfriar sua fé. Irmãos, tudo vai depender de como você reage quando você ouvir falar de Jesus. Uma segunda lição, irmãos, que nós vemos nesse texto, no verso de número 2 e 3. Você precisa entender quais são os efeitos de fazer o bem. Você precisa desfrutar de quais são os efeitos de se fazer o bem. Precisamos entender até o histórico aqui, o contexto histórico. Era um centurião, era um homem de autoridade, era um homem de poder, era um homem que tinha comando sobre várias pessoas, né? E a Bíblia diz então, no verso de número 2 e 3, que existia um servo de um certo centurião. E esse homem estava preocupado com esse servo. Esse homem estava preocupado com o seu servo. Talvez se fosse uma outra pessoa, fala: não, era servo mesmo, se falecer, depois tem outro, e outro, e outro, outro. Mas a Bíblia diz que esse homem, esse centurião, se preocupava com esse servo. Irmãos, a ciência comprova o que a Bíblia já diz há muito tempo. A ciência tem comprovado que as pessoas altruístas, o que são pessoas altruístas? Aquelas que se preocupam com os outros, ao invés de se preocupar consigo mesmo. A ciência tem comprovado que esse tipo de pessoa, que se preocupa com os outros, ao invés de se preocupar consigo mesmo, tem maior resistência imunológica no seu corpo e na sua vida. Quando você faz o bem, você se sente bem. Quando você faz o bem, Deus protege até a sua saúde. Quando você faz o bem, você tem uma transformação no seu coração. Eu quero te dizer, irmão, irmã, quer se sentir bem, quer ser vitorioso, você precisa saber e desfrutar dos efeitos de fazer o bem. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo você ceifará. Você vai colher tudo que você tem plantado. Você vai colher tudo que você tem semeado. A Bíblia diz também no livro de Tiago 4,17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se está ao seu alcance você ajudar alguém, se está ao seu alcance você abençoar alguém, se está ao seu alcance você fazer algo por alguém, faça. Porque a Bíblia está dizendo, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Então, você precisa entender os efeitos de fazer o bem. A Bíblia diz que esse homem, quando ouviu falar que Jesus estava ali, enviou os seus anciãos, os judeus, rogando que viesse curar o seu servo. Às vezes a bênção que você veio buscar hoje, nem é para você. Às vezes é para o seu filho, às vezes é para o seu marido,
às vezes é para o seu amigo. Você gostaria tanto que ele fosse abençoado. Você gostaria tanto que ele fosse alcançado. Mas a Bíblia diz que quando você convence uma pessoa do seu pecado, do seu caminho mal, é retirado sobre a tua vida uma multidão de pecados. Eu quero te dizer que quando você se preocupa com o outro, a sua saúde melhora, a sua vida espiritual melhora, a sua trajetória melhora. Deus sabe que Ele pode apostar em você. Deus sabe que Ele pode confiar em você. Deus sabe que você é servo fiel. Deus sabe que você é imagem e semelhança dEle. Porque se fosse Jesus, Ele faria o bem. Você é imagem e semelhança dEle. Mas existe uma terceira coisa. Você precisa entender o que é merecimento e o que é dignidade. O que é que você tem construído para merecer determinadas honras, o que determinadas coisas. Eu queria tanto que a tal pessoa me respeitasse. Você tem semeado o respeito. Você tem plantado o respeito. Para você merecer coisas boas, irmãos. Lamento dizer, mas você tem que fazer coisas boas. Você pode escolher a semente. Você tem direito na hora de plantar, o agricultor pode escolher a semente, mas não pode escolher a colheita. O que você vai plantar, você pode escolher, mas o que você vai colher não tem como correr, não tem como escapar. Você pode escolher o que você quer plantar. Eu quero te dizer que se você for justo, até os seus adversários vão te reconhecer. Se você for justo. A Bíblia diz aqui, que no verso 4 e 5, que quando ouviu falar de Jesus, enviou uns anciãos dos judeus. Na época ele era um romano, um centurião. Né, e os judeus disseram assim, e chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de conceda isso. Os próprios judeus, que eram perseguidos pelos romanos, disseram, esse homem, ele é diferenciado, essa pessoa é diferenciada. Nós somos até inimigos, adversários, nós somos oponentes, mas ele é justo, ele é digno. A Bíblia diz aqui que os judeus, dizendo de um romano, esse é digno, Senhor Jesus, conceda o que ele está pedindo, esse homem é correto. Ele está só em lado oposto por enquanto, mas ele é correto. Eu não sei que lado que você está, eu não sei se seu vizinho ainda não é crente, eu não sei se o seu vizinho ainda não conhece Jesus, mas se ele é justo, se ele é fiel, conceda a palavra de Deus para ele, conceda as suas orações, conceda as suas súplicas, porque ele é merecedor, ele tem dado um bom testemunho sobre isso. Eu quero te dizer, irmãos, que o seu sucesso é proporcional ao seu esforço. O seu sucesso é proporcional àquilo que você tem semeado. Não perca a dignidade, irmãos. Nunca, independente da situação, da prova que você está passando. Não perca a sua dignidade, não perca aquilo que Jesus te concedeu, não abra mão de nada, ainda que isso lhe custe muita coisa, mas não abra mão da sua dignidade, porque se você perder, vai ser difícil de você encontrar. Você quer ver uma outra lição que esse texto nos ensina? Está no verso de número 6, a importância de você fazer amigos. Esse homem tinha amigos romanos, mas também tinha amigos judeus. O ser humano tem uma capacidade muito elevada de fazer amigos, mesmo num ambiente hostil, mesmo num ambiente de guerra. Você já percebeu que quando a gente passa as maiores dificuldades, são onde a gente faz as maiores alianças? Eu tenho pão, mas não tenho açúcar. Toma açúcar e me dá um pedaço de pão. Eu tenho um cobertor, mas não tenho o que beber. Toma aqui um pedaço desse cobertor e me dá o que beber. Quando a gente está em ambiente hostil, quando a gente está em dificuldade, comece a fazer uma autoavaliação da sua vida. Lembre daqueles amigos, não de festa, não de congratulações, mas aqueles que, na hora que você estava com o ombro pesado, ele falou, pode descarregar um pedaço da sua carga no meu ombro. Nós vamos carregar junto, nós vamos acabar de chegar, nós vamos vencer, nós vamos avançar. A importância de se fazer amigos. Por que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer e até de preservar amigos? Por quê? Por quê? Eu não tenho amigo, pastor, eu não sei o que acontece. Eu vou te apontar aqui 3 ou 4 razões e você vai fazer uma autoavaliação sobre a sua vida. Porque às vezes
você não consegue aceitar as diferenças. Você quer que todo mundo seja igual e, se possível, igual a você. Aí é difícil fazer amigo. Você quer ver uma outra coisa? Você não quer nunca ser contrariado. Sempre você quer só elogios. Nunca pode ser contrariado. Aí é difícil, porque o amigo, irmão, o amigo fala a verdade. O amigo tem que falar a verdade. O amigo tem que... Aquele que quer te ajudar, ele não te joga confete, não, ele fala a verdade. Eu sou teu amigo, eu vou te falar o que está acontecendo. Você errou, você se equivocou, você precisa corrigir a rota. Eu te amo em Jesus, você precisa mudar. Você quer ver uma outra coisa que é difícil as pessoas manter e continuar com o amigo? Não aceita receber críticas, e só a sua vontade que tem que prevalecer. Nós vamos fazer isso hoje, acabou e pronto, é do meu jeito. Aí é difícil, irmãos. A vida é uma concessão de companheiros, de companheiras. A gente vive tendo que abrir mão. No casamento é assim, nas amizades é assim. Você tem que abrir mão. Às vezes você tem que ganhar, às vezes você tem que perder para poder ganhar. Né? Se você quer ganhar uma vida com Deus, você tem que perder uma vida com o mundo. Se você quer ganhar uma vida de amigos, você tem que perder aquelas manias suas de turrão, de homem duro, de sangue de espanhol, de sangue de nordestino. Tem que ser só o sangue de Jesus. Abra a mão, irmãos. Abra a mão. Abra a mão. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quinta coisa, irmãos. Quinta coisa. Você tem que aprender a reconhecer a importância de quem você é. Nós precisamos saber quem somos. Né? Nós precisamos... A ciência fala do cromossomos. Né? Quando você se forma, você vem dos cromossomos. Mas aqui Jesus está dizendo, aprenda como somos. Como somos. Né? Às vezes, você precisa, para saber como você é, você precisa desenvolver um senso crítico. Você precisa desenvolver um senso crítico e falar, vamos avaliar onde eu errei. Vamos fazer uma parada aqui. Onde eu errei? Onde eu falhei? Onde eu cometi o engano? Onde foi o erro na trajetória? Desenvolva o senso crítico. Né? Você quer uma coisa para você também desenvolver quem você é, descobrir quem você é? Evite a soberba e a arrogância. Vai ficar fácil de você se descobrir. Evite a soberba e a arrogância. E uma outra coisa, irmão, se você permitir isso, se você permitir todas essas coisas, vai se tornar melhor para você aperfeiçoar a sua conduta. Você vai descobrir realmente quem é, em que fase você está, qual o tipo de ser humano que você hoje é, mas onde você precisa chegar. Qual é o ser humano que você precisa chegar. E aí, vai ficar mais fácil de você descobrir e de você conhecer e andar com Deus. Eu quero fechar minha palavra dizendo que a sexta lição é: quais são as atitudes? Esse homem nos ensina, esse centurião nos ensina, quais são as atitudes que esse homem teve em relação a Jesus. E depois eu vou falar quais são as atitudes que Jesus teve em relação a esse homem. A primeira coisa, irmãos, que esse homem teve em relação a Jesus, está ali no verso de número 6. A Bíblia diz que ele reconheceu a soberania de Jesus. A Bíblia diz que ele chama Jesus de Senhor, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de entrar debaixo do teu telhado. Mas ele chama Jesus de Senhor. Ele reconhece que Jesus é soberano. Ele reconhece que Jesus é o Senhor. Ele reconhece que Jesus tem o poder. Ele reconhece a soberania de Jesus. A Bíblia diz no livro de Filipenses 2:9, a Bíblia diz em Filipenses 2:9, por isso Deus o exaltou, Jesus, e deu um nome que é sobre todo nome. E através desse nome, todo joelho se dobrará. Todo joelho que está no céu, na terra, embaixo da terra, todo joelho se dobrará. Eu sou centurião, mas Ele é o Senhor. Você pode ser o chefe lá no teu trabalho, mas Ele é o Senhor. Você pode ser o professor, a professora, mas Ele é o Senhor. Você pode ser o pastor, a pastora, mas Ele é o Senhor. Você tem pessoas no seu comando, mas o patrão é Ele, o Senhor é Ele.
Quem pode tudo é Ele. É a Ele a glória, é a Ele a honra. O centurião reconheceu. Ele reconheceu a soberania do Senhor. Esse homem reconheceu a superioridade de Jesus. Ele não só reconheceu a soberania, porque às vezes tem pessoas que estão num cargo alto, mas é porque herdou do pai, é porque herdou da mãe. E ele é soberano, mas ele não tem autoridade. A autoridade é aquele que gera respeito. O centurião diz: eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno nem de falar contigo. Eu tenho que pôr outra pessoa, eu tenho que pôr os judeus para falar contigo. Eu não sou digno. Tu tem muita superioridade. Tu é superior a mim. Eu até tenho algum comando, mas tu és superior a mim. A Bíblia diz que ele teve um respeito por Jesus. E uma terceira coisa que esse homem fez, irmão, está lá no verso de número 8. A Bíblia diz assim, verso 7 e 8. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Senhor, não precisa vir aqui em casa não. Eu não sou nem digno de te receber em casa, porque tu és superior a mim. Mas dize uma só palavra e o meu criado vai sarar. Porque eu estou acostumado com esse negócio de palavra. O centurião falando, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados do meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e digo a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz, e ele faz. Eu quero te dizer que esse homem reconheceu a soberania, reconheceu a superioridade, e reconheceu a autoridade de Jesus. Ele reconheceu uma só palavra. A Bíblia diz no livro de Mateus 28, 18, que Jesus declara, ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu quero dizer que o poder do Senhor é eterno, que o poder dele é soberano, que o poder dele é total, que o poder dele é para sempre. Aí não é igual eleição, no céu não tem eleição, não fica só 4 anos, daqui a pouco revoga. Não, é para sempre, é eterno, é para todo momento, é para toda situação, é para todas as pessoas que o aceitam, é para qualquer causa. Ele reconheceu a autoridade. E ele diz, basta só uma palavra e o meu servo sarará. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso, esse reconhecimento da soberania dele, reconhecendo essa superioridade, reconhecendo essa autoridade, a Bíblia diz que Jesus se maravilhou. E ele diz, eu nunca vi um negócio desse, nem lá, voltando na multidão, ele diz, nem em Israel eu tenho visto tamanha fé. E a Bíblia então mostra quais foram as atitudes, as reações de Jesus em relação a esse homem. Quais foram as atitudes? A Bíblia diz que Jesus olhou para a fé daquele homem. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Jesus não olha para o seu nome, não olha para o seu sobrenome, não olha para a sua roupa, não olha para a sua aparência, não olha para a situação que você está. Jesus está olhando hoje, nessa ocasião, Ele está olhando para a tua fé. Ele quer ver a tua fé. A fé daquele homem impressionou, maravilhou o Senhor Jesus. A Bíblia diz, no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 52, existia um cego de nome Bartimeu, e a Bíblia diz que aquele cego tentava várias vezes e não conseguia se salvar, se curar. E a Bíblia diz então que Jesus fala para ele, vai, e a tua fé te salvou. Jesus hoje está olhando para a sua fé. Você precisa crer, você precisa acreditar. Todos os milagres de Jesus acontecem em parceria com o homem. Você faz a tua parte, você crê, e a parte que você não consegue fazer, Jesus opera, Jesus transforma, Jesus entra com providência. A Bíblia diz que 4 homens e um paralítico, 4 amigos, aquele homem tinha 4 amigos. No livro de Marcos, capítulo de número 2, verso de número 5. E eles tentavam entrar pela porta e não conseguiram. Tentaram entrar pela janela, não conseguiram. Tentaram pedir licença para a multidão. Se fosse nos dias de hoje, talvez daria certo. Porque os deficientes hoje têm privilégio, têm algumas situações por lei.
Mas naquela época não tinha nada disso. E eles tentaram entrar pela porta, pela janela, e falaram, não tem jeito, mas nós não vamos desistir não. Vai ser pelo telhado. E desceram a cama pelo telhado. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para aqueles homens e para aquele paralítico, a Bíblia diz que Jesus disse, vendo a fé daqueles homens, curou o paralítico. Marcos 2,5 a Bíblia diz. Então eu quero te dizer, irmãos, existia também a mulher do fluxo de sangue. A fé dela salvou. Quero te dizer que quando Jesus olhar para você, Ele vai querer saber da sua fé. Ele não vai querer dos pecados que você praticou, Ele não vai querer da sua situação passada, do saldo bancário, do seu nome, da sua roupa, da sua casa, nada. Ele quer saber da sua fé. Jesus, quando olhar para você, a atitude dele vai ser em relação à sua fé. Uma outra coisa que Jesus vai fazer, irmãos, Ele vai fazer que o Espírito Santo fale por você. A Bíblia diz que depois que Jesus viu tudo isso, a Bíblia diz que, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se, e voltando, disse à multidão que o seguia, digo-vos que ainda em Israel não tenho achado tamanha fé. Eu quero te dizer uma coisa, o Espírito Santo vai falar por você. Jesus aqui fez propaganda daquele homem. Jesus aqui falou bem daquele homem. O Espírito Santo que Ele deixou em nossa vida, na minha vida, vai falar onde precisa ser falado. Eu não sei se é com o esposo, eu não sei se é com a esposa, eu não sei se é lá no trabalho, eu não sei se é no seu relacionamento, alguma amizade, eu não sei. Mas se você não consegue falar, Jesus vai falar por você. Apenas creia. Quando você não consegue falar de Jesus para uma pessoa, inverta, irmãos. Fale da pessoa para Jesus e Ele vai operar o milagre. Deus vai transformar essa situação. E uma terceira coisa para eu encerrar. Quem encontra Jesus, irmãos, e crê no seu poder, tem resultado. Eu quero te dizer que a Bíblia diz no último verso, no verso de número 10, e voltando para casa, os que foram enviados, acharam são, curado, o servo enfermo. Eu quero te dizer que quando Jesus entrar na sua vida, quando Jesus entrar na sua causa, e Ele encontrar fé no seu coração, tudo vai mudar, tudo vai se transformar. Porque eu quero te dizer uma coisa, quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, tudo muda. E o bom é que Ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Eu quero te dizer, meu amado e minha amada, se você quer ver resultados e ação de Jesus na sua vida, faça 3 coisas. Reconheça quem é Jesus. Reconheça a soberania, a autoridade, a superioridade dele. Reconheça quem é Jesus. Segunda coisa, reconheça quem você é. Servo, homem, falho, pecador. Jesus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E por último, traga a sua fé perante Ele, que Ele vai derramar bênção, Ele vai abrir porta, Ele vai reconciliar, Ele vai transformar, Ele vai entrar com providência em todas as áreas e ângulos da sua vida. Eu gostaria agora, para selar essa comunhão, que juntos fizéssemos uma oração de fé, de poder. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, de toda a sua família. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai de poder, Pai de graça, eis aqui estas pessoas, Deus, eis aqui essas vidas, visita cada situação, visita cada causa, visita cada propósito, Pai. Opera o Teu milagre, nós sabemos que operando Tu, quem impedirá? Ó Deus, nós profetizamos na vida de cada família, de cada pai, de cada mãe, a Tua bênção, a Tua vitória. Entra com providência, Pai, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder. Nós Te louvamos e Te glorificamos em nome de Jesus. Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato, estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482.
Associação Projeto Vida, em Álvares Machado.